presidente, senhoras e senhores senadores, gostaria de tecer algumas considerações sobre o atual momento político do Brasil e sobre os desafios que nos aguardam. Há pouco mais de 3 semanas, assistimos ao desfecho das eleições presidenciais de 2018. Muitos comemoraram resultados favoráveis. Outros ainda se recompõem de insucessos. Alguns já planejam e programam os anos vindouros. Cabe a nós, homens públicos, senhora presidente, aceitar e respeitar a vontade da população, buscando fazer um diagnóstico da mensagem enviada pelas urnas. A eleição de Jair Bolsonaro para o cargo de presidente da República é, sem dúvida nenhuma, um episódio emblemático da história política recente do nosso país. O oficial da reserva, com posições políticas de direita e opiniões muitas vezes consideradas polêmicas, obteve uma vitória maiúscula e incontestável no dia 28 de outubro, ao receber quase 58 milhões de votos. Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, o êxito do presidente eleito Jair Bolsonaro triunfou basicamente sem recursos, sem tempo de televisão, sem estrutura político-partidária. Tudo isso se deve aos seus próprios méritos e ao cansaço do povo brasileiro. Estamos, senhora presidente, enfrentando há alguns anos uma das maiores crises da nossa história. Crise política, econômica, de segurança pública e, lamentavelmente, uma crise ética, sobretudo moral. A sociedade, senhora presidente, está assustada, sofrendo com a violência desenfreada e com a falta de empregos e de oportunidades. Escândalos de corrupção viraram rotina em nossos noticiários, afastando a credibilidade de partidos tradicionais e gerando uma rejeição generalizada do nosso segmento político. A reunião de todos esses fatores ocasionou o resultado visto nas urnas. Congresso Nacional, senhoras e senhores senadores, iniciará a próxima legislatura, a 56ª legislatura, com altíssima taxa de renovação. Muitos políticos tradicionais não conseguiram a reeleição e novos congressistas terão a missão de representar o povo no nosso parlamento. Senhoras, senhores senadores, de todas as agruras da sociedade brasileira nos dias de hoje, a falta de segurança pública se destaca no cotidiano da população. Nós somos o país mais violento do mundo, com recordes de homicídios sendo quebrados ano após ano. Chegamos ao alarmante número oficial de 63.880 assassinatos no ano passado, de 2017, número superior à quantidade de mortes provocada pela explosão da bomba atômica em Nagasaki em 1941 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Isto equivale, senhora presidente, a 30 vezes a taxa de homicídios da Europa, ou 4 vezes mais o total de assassinatos dos Estados Unidos, mas por todo o país com mais de 330 milhões de habitantes. Senhoras e senhores senadores, vivemos a nossa própria guerra. Uma guerra sem trincheiras e sem inimigo declarado.
E esse conflito desperta o medo no coração das nossas famílias, mata os nossos jovens, sangra o nosso próprio país. Precisamos, portanto, dar uma resposta contundente ao nosso povo, que está decepcionado e assustado, implementando desta forma ações urgentes que resgatem a paz e a confiança perdidas. Senhoras e senhores senadores, o Brasil se encontra hoje numa encruzilhada. Estamos em um ponto decisivo da nossa história e precisamos escolher qual caminho devemos trilhar. Podemos optar pela inércia, com a continuação da confrontação odienta e da política pela política, onde os interesses nacionais são sobrepujados por aspirações de poder e pela ânsia de criar obstáculos aos adversários. Este caminho significa a manutenção da nefasta crise que produziu 13 milhões de desempregados e arruinou a nossa economia, além de prolongar a instabilidade política que vem se asfixiando o debate nacional. Meus companheiros e companheiras, podemos optar também pelo caminho da cooperação. Todos nós temos o mesmo objetivo: colaborar com o progresso de nosso país. Para isso, nós devemos pôr nossas divergências de lado, trabalhando para superar os obstáculos que há muito obstruem o nosso horizonte. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil precisa de reformas estruturantes. Reformas estruturantes e institucionais. É inevitável, portanto, e urgente, também uma reforma do nosso sistema previdenciário, adequando-o à realidade econômica e demográfica do nosso país. Esta é uma medida crucial para a própria solvência do nosso Estado, sendo o primeiro passo a ser dado de forma racional e responsável. A reforma, de outro lado, do sistema tributário brasileiro, que deve ser simplificado e se tornar mais progressivo, é outra providência importante que teremos que enfrentar. A gestão pública deve ser otimizada. Precisamos desburocratizar processos e reaquecer a economia, transformando anacronismos em novas oportunidades para todos os brasileiros. É importante, portanto, lembrarmos que o Estado deve servir ao indivíduo e não o contrário. Senhora Presidente, passada as eleições, é hora de união. Temos muito a fazer pelo Brasil. Com vontade política e espírito público, deixaremos um país melhor como legado para os nossos filhos e para os nossos netos. Era esse, senhora Presidente, o pronunciamento que tínhamos a fazer na tarde de hoje. Obrigada. Cumprimento o senador Eumano Ferrer. Convido para fazer uso da palavra como orador inscrito o senador João Capiberibe, PSB, seguido depois da senadora Rose de Freitas. Senhora Presidente,